Ao longo da história, poucas instituições exerceram tanto poder sobre o conhecimento espiritual quanto a Igreja. Desde os primeiros séculos do cristianismo, concílios e líderes religiosos decidiram muitas vezes em ambientes de forte disputa política quais textos seriam considerados sagrados e quais deveriam ser esquecidos. O resultado desse processo foi a criação de uma Bíblia oficial, aceita e difundida por séculos, mas que deixou de fora uma imensa quantidade de escritos, evangelhos e testemunhos sobre Jesus e seus ensinamentos. Esses textos não foram simplesmente ignorados. Muitos deles foram deliberadamente proibidos, queimados, perseguidos e até mesmo condenados como heresia. O que havia de tão perigoso neles? A resposta pode estar no fato de que falavam de algo que tocava diretamente à essência humana, o mistério da vida eterna. Durante os séculos Tegul e Terceis, surgiram diferentes correntes cristãs, cada uma interpretando as palavras de Jesus à sua maneira. Entre elas, estavam os gnósticos, que viam em Cristo não apenas um Salvador, mas um mestre de sabedoria, capaz de despertar a centelha divina presente em cada ser humano. Para eles, a vida eterna não era uma promessa distante, após a morte, mas uma experiência viva, acessível ainda nesta existência. Era um estado de consciência que se alcançava por meio do autoconhecimento e da conexão interior com o divino. Essa visão contrastava fortemente com a que a Igreja oficial começava a estabelecer. Para os bispos e teólogos ligados ao poder imperial romano, a eternidade deveria ser algo condicionado, concedido apenas àqueles que obedecessem às regras, sacramentos e dogmas definidos pela instituição. Assim, a vida eterna se transformava em uma espécie de moeda espiritual, um prêmio reservado aos fiéis que seguissem os caminhos da Igreja. Mas nos textos proibidos, como o Evangelho de Tomé, encontramos palavras atribuídas a Jesus que subvertem essa lógica. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Aqui, a morte não é algo físico, mas simbólico. A ignorância, o esquecimento da própria essência divina. Aquele que desperta para a verdade já participa da eternidade, mesmo vivendo na Terra. Imagine o impacto dessa mensagem em uma sociedade rigidamente controlada por estruturas de poder. Se cada indivíduo pudesse encontrar a eternidade dentro de si, sem intermediários, sem sacerdotes e sem templos obrigatórios, toda a autoridade da Igreja seria colocada em xeque. Por isso, muitos desses escritos foram considerados perigosos demais. Concílios como o de Nicéia em 325 d.C. foram momentos decisivos nessa seleção do que deveria ser lembrado e do que deveria ser esquecido. O imperador Constantino, interessado em unificar o império por meio de uma fé comum, apoiou fortemente a criação de uma doutrina centralizada. Tudo aquilo que não se encaixava nessa estrutura foi condenado como heresia, o que hoje chamamos de evangelhos apócrifos, como os de Filipe, Maria Madalena, Judas e tantos outros, foram marginalizados, escondidos ou destruídos. No entanto, a verdade não pode ser apagada por completo. Fragmentos sobreviveram, preservados por comunidades que resistiram à perseguição ou simplesmente esquecidos em jarros e cavernas, como os famosos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Esses achados trouxeram à tona um tesouro espiritual inestimável, revelando um Jesus que falava de liberdade interior, despertar da consciência e vida eterna já presente no coração humano. Esse silêncio imposto pela Igreja não foi apenas um ato político, mas também espiritual. Ele moldou a forma como bilhões de pessoas passaram a enxergar a própria existência, esperando por uma vida eterna apenas após a morte e não reconhecendo a possibilidade de experimentar a eternidade no presente. Essa mudança de perspectiva alterou profundamente a maneira como o cristianismo foi vivido e compreendido. Assim, quando falamos em ensinamentos secretos de Jesus sobre a vida eterna, não estamos nos referindo a algo fantasioso ou inventado, mas a uma parte real da tradição cristã que foi suprimida, proibida e esquecida. O silêncio da Igreja sobre esses textos não é um mero detalhe histórico. É uma chave que explica por que a mensagem de Jesus
foi reduzida a regras e promessas futuras, quando, na verdade, ela poderia ser vivida como uma experiência profunda e transformadora no agora. E aqui surge a pergunta essencial: será que a verdadeira vida eterna não começa depois da morte, mas dentro de nós, quando despertamos para nossa essência divina? Quando pensamos na expressão vida eterna, a maioria das pessoas imagina um paraíso distante, uma promessa de recompensa após a morte. Essa é a visão que predominou durante séculos, reforçada pela teologia oficial da Igreja. Porém, ao mergulharmos mais fundo nos ensinamentos ocultos e nos evangelhos considerados proibidos, percebemos que a perspectiva de Jesus sobre a vida eterna era muito mais profunda, imediata e transformadora. Em várias passagens dos evangelhos canônicos, já há pistas de que Jesus falava de algo além da interpretação tradicional. Em Lucas 17:21, por exemplo, ele afirma: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa frase, muitas vezes ignorada ou interpretada de maneira superficial, contém uma chave poderosa. A eternidade não é um lugar distante, mas uma realidade interior. Não se trata de algo que começa quando o corpo físico morre, mas de um estado de consciência que pode ser acessado aqui e agora. Nos evangelhos gnósticos, essa visão se torna ainda mais clara. O evangelho de Tomé preserva ensinamentos de Jesus que soam como convites diretos à experiência da eternidade no presente. Seus olhos se abrirão e vocês verão que tudo já está diante de vocês. O reino já veio, mas vocês não o reconhecem. Essa mensagem é revolucionária porque retira a vida eterna do campo das promessas futuras e a coloca no campo da experiência atual. A ideia central é que a vida eterna não é uma linha infinita no tempo, mas a transcendência do próprio tempo. É a descoberta de uma dimensão da existência, onde passado e futuro deixam de ter domínio, e o ser humano desperta para sua essência imortal. Nesse sentido, Jesus não falava apenas de salvação após a morte, mas de iluminação, de uma transformação radical da consciência. Os apóstolos ligados ao cristianismo gnóstico compreendiam essa visão e a transmitiam em símbolos e parábolas. Para eles, Cristo não veio apenas para morrer e redimir os pecados, mas para ensinar a humanidade a despertar a centelha divina adormecida dentro de cada alma. Essa centelha, quando ativada, conectava o ser humano diretamente ao eterno, sem necessidade de mediadores ou estruturas externas. Essa ideia era perigosa para a igreja institucional nascente. Afinal, se o reino de Deus já estava dentro de cada pessoa, qual seria o papel dos templos, sacerdotes e rituais obrigatórios? Se a eternidade podia ser encontrada no silêncio do coração, que poder restaria para aqueles que queriam controlar a fé e a espiritualidade coletiva? Não é difícil entender por que esses ensinamentos foram considerados ameaçadores. Ainda assim, fragmentos dessa visão sobreviveram. Quando Jesus diz em João 11:26, "Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá", não está necessariamente se referindo à imortalidade do corpo físico, mas a um despertar interior que permite ao ser humano transcender a morte enquanto ainda vive. É a percepção de que a morte não tem poder sobre aquele que já reconheceu sua verdadeira natureza divina. Essa perspectiva muda completamente a forma como entendemos a vida. Em vez de viver com medo do fim, esperando por uma recompensa futura, o ser humano é chamado a viver no presente como alguém já participante da eternidade. O agora se torna sagrado. Cada respiração é eterna. Cada instante contém a totalidade da vida. Curiosamente, essa visão se conecta com tradições espirituais de outras culturas. O budismo fala da iluminação como a libertação do ciclo de nascimento e morte, alcançada quando a mente desperta para a natureza do vazio e da eternidade. O hinduísmo descreve o estado de moksha, a libertação da alma que percebe sua unidade com o absoluto. Essas tradições, ainda que diferentes, ecoam o mesmo princípio. A vida eterna não é apenas sobrevivência após a morte, mas um estado de consciência desperto. Jesus, nesse contexto, aparece como um mestre universal, um iniciador que apontava para a experiência direta da eternidade. Ele não oferecia apenas palavras, mas caminhos práticos. A oração silenciosa, o jejum, o desapego das ilusões materiais,
o amor incondicional, a busca interior. Cada uma dessas práticas não era um simples ritual, mas uma porta para a experiência do eterno. No entanto, essa visão exige responsabilidade. Não há intermediários para garantir a salvação, nem promessas fáceis de recompensas futuras. O caminho da eternidade é interno, exige busca, dedicação e coragem para enfrentar a si mesmo. É muito mais desafiador do que simplesmente seguir regras externas. Talvez por isso, muitos preferiram a versão institucionalizada da fé, que oferecia segurança em troca de obediência. Mas para aqueles que ousam seguir os rastros deixados nos evangelhos proibidos, a mensagem de Jesus sobre a vida eterna continua ecoando como um chamado. O reino está dentro de vós. A eternidade já está aqui. O que falta é apenas despertar. Se hoje conhecemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João como a base da história de Jesus, é importante lembrar que eles não foram os únicos textos escritos sobre sua vida e seus ensinamentos. Ao contrário, nos primeiros séculos do cristianismo, circulavam dezenas de evangelhos, cartas e tratados espirituais. Cada comunidade preservava fragmentos daquilo que havia ouvido ou vivido ao lado do Mestre. Alguns desses textos sobreviveram, mas foram rotulados como apócrifos, isto é, não autorizados pela Igreja. Outros foram perseguidos e destruídos, mas ainda assim deixaram rastros poderosos. Entre eles, talvez o mais famoso seja o Evangelho de Tomé. Descoberto em 1945, entre os manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, esse evangelho não traz narrativas da vida de Jesus, mas sim uma coleção de 114 ditos, frases enigmáticas, ensinamentos espirituais que soam como chaves para a compreensão da vida eterna. Uma das passagens mais marcantes declara: quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Aqui, Jesus não promete a vida eterna como um futuro distante, mas como um segredo acessível àquele que desperta para a verdade escondida em suas palavras. Outro texto fascinante é o Evangelho de Filipe, que aprofunda a ideia dos sacramentos, mas não no sentido ritualista que conhecemos. Nele, o verdadeiro batismo não é apenas a imersão em água, mas a união da alma com o Espírito Divino. O matrimônio sagrado descrito nesse evangelho não se refere a uma cerimônia entre duas pessoas, mas à reconciliação interior entre o humano e o divino dentro de cada ser. Filipe sugere que a vida eterna se alcança quando o indivíduo retorna à sua origem, integrando os opostos que o fragmentam. E não podemos deixar de mencionar o Evangelho de Maria Madalena, talvez o mais polêmico entre todos. Nesse texto, Madalena aparece como uma discípula próxima de Jesus, alguém que compreendeu mistérios que os demais apóstolos ainda não conseguiam assimilar. Ela descreve a ascensão da alma através de diferentes esferas após a morte, revelando que a vida eterna não é uma dádiva automática, mas o resultado de um despertar consciente. Para ela, o verdadeiro Cristo habita no interior de cada um, e a libertação acontece quando o ser humano vence as forças da ignorância e do medo. Esses evangelhos não negavam a fé em Jesus, mas revelavam uma dimensão mais íntima e mística de sua mensagem. Eles não falavam de templos ou de dogmas rígidos, mas de um caminho interior. Mostravam que a vida eterna não dependia de instituições, mas da própria busca espiritual. Isso, é claro, representava um desafio enorme para a Igreja, que estava se consolidando como poder centralizado. Se cada pessoa pudesse acessar a eternidade por si mesma, qual seria o papel dos sacerdotes? Se o reino de Deus já estava dentro de nós, por que depender de templos grandiosos, de rituais impostos, de interpretações oficiais? Esses textos colocavam o poder espiritual diretamente nas mãos do indivíduo, e era exatamente isso que os tornava perigosos. Por esse motivo, os evangelhos secretos foram proibidos, apagados da memória coletiva, chamados de heréticos, mas não desapareceram por completo. Como sementes guardadas no silêncio do deserto, esperaram séculos para serem redescobertos. Quando os manuscritos de Nag Hammadi foram encontrados no século XX, o mundo pôde finalmente ouvir novamente ecos desses ensinamentos ocultos. E o que eles revelam sobre a vida eterna? Que ela não é um prêmio, mas uma condição já presente.
que o ser humano não precisa esperar pela morte para entrar no reino, mas precisa despertar agora, no presente. Que o Cristo não está apenas em templos ou doutrinas, mas dentro de cada um, chamando-o à consciência. Essas mensagens ecoam até hoje, desafiando a forma como aprendemos a olhar para a espiritualidade. Elas nos lembram que por trás do silêncio imposto pela Igreja existe uma verdade mais profunda. Jesus não veio apenas fundar uma religião, mas revelar um caminho para a eternidade interior. Os evangelhos secretos continuam sendo uma ponte para essa revelação. Eles não estão aí para substituir a Bíblia oficial, mas para completá-la, oferecendo perspectivas que foram sufocadas, mas que agora renascem como chamas vivas de sabedoria. E diante disso, a pergunta inevitável ressoa: estamos prontos para aceitar que a eternidade não precisa ser prometida, porque ela já habita em nós? Se nos evangelhos secretos, Jesus ensina que a vida eterna não é uma promessa distante, mas uma realidade já presente, surge uma questão essencial: como o ser humano pode experimentar essa eternidade enquanto ainda está vivo? A resposta não está em rituais externos ou em recompensas futuras, mas em um processo profundo de transformação da consciência, o que muitos chamam de imortalidade interior. A palavra imortalidade costuma evocar imagens de corpos que nunca envelhecem ou de uma vida sem fim após a morte física. Mas nos ensinamentos ocultos de Cristo, a imortalidade não é algo biológico, e sim espiritual. É a experiência de uma dimensão da existência que transcende o tempo e o espaço. Aquele que desperta para essa verdade percebe que nunca nasceu e nunca morrerá, pois sua essência é divina, eterna e indestrutível. Jesus ensinava esse caminho não apenas com palavras, mas com práticas. Nos evangelhos canônicos, ele frequentemente se retira para orar em silêncio, afastando-se das multidões. Esse silêncio não era vazio, mas um mergulho profundo na presença divina. Nos textos gnósticos, esse recolhimento é descrito como uma chave. Somente no silêncio da alma é possível ouvir a voz do Eterno que habita dentro de nós. O Evangelho de Tomé sugere que aquele que se conhece a si mesmo descobre, ao mesmo tempo, sua origem e seu destino. Esse autoconhecimento não é meramente intelectual, mas uma experiência direta da luz divina que arde no coração. Quem encontra essa luz percebe que já participa da eternidade. Não há mais medo da morte, porque a morte é vista como uma ilusão. Esse ensinamento dialoga com tradições espirituais antigas. No hinduísmo, o conceito de Atman, o eu verdadeiro, é entendido como uma centelha da realidade absoluta, Brahman. Reconhecer o Atman é libertar-se do ciclo de nascimento e morte. No budismo, o despertar para a vacuidade leva à libertação do sofrimento e à transcendência do tempo. De forma semelhante, Jesus convida seus discípulos a descobrirem o reino de Deus dentro deles, a perceberem que a eternidade já pulsa no presente. Mas esse caminho exige mais do que crença, exige prática. O jejum, a oração silenciosa, a meditação sobre parábolas, o desapego das ilusões materiais. Tudo isso são portas para a experiência da imortalidade interior. Jesus não apenas falava sobre a vida eterna, ele vivia de maneira a mostrar que essa eternidade podia ser acessada aqui e agora. Quando ele diz em João 8,51, "Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte", não está prometendo que o corpo físico será poupado do fim, mas que aquele que vive segundo a consciência divina já não será prisioneiro da ilusão da morte. Esse ensinamento é revolucionário, porque muda a forma como enfrentamos a existência. A vida deixa de ser uma corrida contra o tempo e se torna um mergulho na eternidade presente. A imortalidade interior também está ligada ao amor. Em diversos evangelhos oficiais e secretos, Jesus ensina que o amor é o maior mandamento. Não o amor condicional, mas o amor incondicional, que une todas as coisas em uma só essência. O amor dissolve o ego, rompe as barreiras da separação e nos conecta ao eterno. Amar é em si um ato de imortalidade, porque transcende a individualidade e nos reconecta ao todo. No entanto, alcançar esse estado não é simples. Requer uma coragem que poucos estão dispostos a ter. A coragem de enfrentar a si mesmos, de atravessar o deserto interior, de olhar para as próprias sombras e ilusões.
É mais fácil acreditar em promessas futuras do que buscar a eternidade no presente. Talvez por isso a Igreja tenha preferido oferecer um caminho baseado em regras e recompensas, em vez de um caminho de autodescoberta. O primeiro mantém as pessoas sob controle, o segundo as liberta. Mas para aqueles que ousam seguir os rastros deixados por Jesus, o caminho da imortalidade interior continua aberto. Ele não exige templos, dogmas ou intermediários. Exige apenas a disposição de mergulhar no silêncio, de cultivar o amor, de despertar para a centelha divina que já brilha em cada ser humano. Essa é a verdadeira revolução dos ensinamentos secretos de Jesus. Mostrar que a vida eterna não é um prêmio, mas um estado de ser. Não é algo a ser alcançado no futuro, mas algo a ser revelado agora. E uma vez que essa imortalidade interior é experimentada, a morte deixa de ser inimiga. Ela se torna apenas uma passagem, uma mudança de forma, pois a essência já está unida ao eterno. Assim, o caminho que Jesus deixou não é o de esperar pela vida eterna, mas o de viver a eternidade no presente. E essa talvez seja a maior libertação que um ser humano pode experimentar. Para compreender por que tantos ensinamentos de Jesus sobre a vida eterna foram escondidos, ou até mesmo destruídos pela Igreja, precisamos olhar além da espiritualidade e mergulhar no campo da história, da política e do poder. A mensagem de Cristo, como transmitida nos evangelhos secretos, falava de liberdade interior, de autoconhecimento e de um reino de Deus acessível no coração de cada pessoa. Mas para uma instituição que buscava centralizar autoridade e controle, essa mensagem era simplesmente insuportável. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo não era uma religião única, uniforme. Pelo contrário, havia uma diversidade de comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo, cada uma com suas tradições, interpretações e textos. Algumas enfatizavam a fé simples no Cristo ressuscitado, outras se aprofundavam em ensinamentos esotéricos e outras ainda misturavam elementos do judaísmo, do helenismo e das religiões orientais. Essa pluralidade, no entanto, logo começou a ser vista como um problema. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, no século IV, sua intenção não era apenas espiritual. Ele enxergou no cristianismo uma ferramenta de unificação do Império Romano, que estava fragilizado por divisões internas. Para isso, era necessário criar uma doutrina central, um corpo único de crenças capaz de sustentar a ordem e garantir obediência. Foi nesse contexto que ocorreram concílios decisivos, como o de Nicéia, em 325 d.C. Nesses encontros, os bispos discutiram quais textos seriam considerados legítimos e quais deveriam ser rejeitados. Os evangelhos que falavam de uma relação direta e interior com o divino, que pregavam a vida eterna como uma experiência pessoal e presente, foram sistematicamente marginalizados. A Igreja oficial passou a defender uma versão da fé em que a salvação dependia da mediação dos sacramentos, da obediência à hierarquia e da submissão aos dogmas. O motivo é claro: se cada indivíduo pudesse encontrar a eternidade dentro de si, qual seria a função da Igreja? Se o reino de Deus já habitava no coração humano, para que templos grandiosos, sacerdotes intermediários e regras rígidas? Os evangelhos secretos ameaçavam corroer a estrutura de poder que estava se formando, porque colocavam o ser humano em contato direto com o divino, sem necessidade de mediadores. Por isso, esses textos foram rotulados como heresia. O termo não significava apenas erro religioso, mas também rebeldia contra a ordem estabelecida. Ser chamado de herege era, muitas vezes, uma sentença de morte. Escritos considerados perigosos eram queimados, bibliotecas inteiras destruídas, e as comunidades que os preservavam eram perseguidas até serem exterminadas. O objetivo era simples: apagar qualquer traço de uma espiritualidade livre que pudesse ameaçar a autoridade da instituição. Mas havia também outra razão para o silêncio: o medo. A vida eterna nos ensinamentos secretos não era um prêmio futuro, mas uma libertação no presente. Isso significava que a verdadeira transformação estava além do alcance das estruturas de poder. Para a Igreja, aceitar essa visão era admitir que não detinha as chaves do céu, como proclamava. E sem essas chaves,
o que restaria de sua influência? Assim, o que era uma mensagem de esperança e liberdade foi transformado em uma doutrina de obediência e espera. A eternidade deixou de ser uma realidade acessível no agora e passou a ser uma promessa distante, condicionada à submissão. Foi dessa maneira que a Igreja conseguiu manter as massas sob controle, oferecendo a salvação como uma moeda de troca, algo que só poderia ser obtido por meio dela. No entanto, a verdade não pôde ser apagada por completo. Fragmentos sobreviveram, escondidos em desertos, guardados por pequenos grupos, e, séculos depois, redescobertos em lugares como Nag Hammadi e Qumran. Esses textos voltaram à luz para mostrar que havia, sim, uma outra face do cristianismo. Uma face que fala de liberdade, de amor e de vida eterna já presente no coração humano. E talvez esse seja o ponto mais revelador. A Igreja proibiu esses ensinamentos porque eles eram libertadores demais, porque eles colocavam a eternidade não nas mãos de uma instituição, mas no interior de cada alma. Porque, se aceitos, dissolveriam os alicerces do poder religioso e político que sustentou séculos de dominação. Hoje, ao redescobrir esses textos, temos a oportunidade de recuperar aquilo que foi silenciado. O chamado de Jesus à vida eterna não é um convite para esperar pela morte, mas para despertar agora. E isso continua sendo tão revolucionário e perigoso para as estruturas de poder quanto era há 2000 anos.